No pique da retrospectiva temporada 2023, a gente vai eleger os 10 principais acontecimentos do futebol brasileiro nesse ano que está terminando. Meu irmão, aqui é lei de Gil, rapaziada, vale tudo. Pode ser título, contratação, rebaixamento, acesso, venda. Pode ser um feito de um clube ou feito de um jogador. A única regra é que tem que ter acontecido no futebol brasileiro nesse ano. Então partiu pra lista, vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, sou um torcedor muito apaixonado por futebol, exatamente igual a você. Esse ano de 2023 foi muito importante para mim, foi o ano que eu decidi criar esse canal e com a sua ajuda estamos com mais de 30 mil inscritos, então rapaz, esse ano de 2024 vai ser brabo, a gente vai seguir junto o tempo inteiro, então pra gente seguir junto já ajuda a gente aí, se inscreve no canal, porque afinal de contas, cara, tu vai estar se inscrevendo no canal e vai receber muita informação sobre negociações, análises do futebol, situações que você não vê em nenhum outro canal. Você vai ganhar muita coisa se inscrevendo e vai me ajudar também. É de graça, é só botar aí no botão inscreva-se. Vamos embora bater várias metas em 2024. Vamos começar esse vídeo que é a retrospectiva do ano de 2023. Estamos aqui no último dia de 2023, dia em que eu estou lançando esse vídeo aqui pra você. Você pode estar vendo em outro momento, mas esse é o dia que eu tô lançando o vídeo, dia 31 de dezembro de 2023. E aqui nesse vídeo, antes deixa o seu like, tá? Já tô falando aí pra você deixar o seu like, vem coisa boa por aí. São os 10 principais acontecimentos do futebol brasileiro nesse ano. Óbvio que, cara, demorou muito pra eu fazer essa lista, então assim, vão ter coisas muito importantes que vão ficar de fora, mas eu tive que escolher 10, tá? Então, se você discorda de mim, tem algum outro acontecimento que você acha que deveria estar aqui, comenta aqui embaixo que a gente troca essa ideia também. Mas antes de mais nada, eu desejo a você uma ótima virada de ano, esse Réveillon aí, que esteja você trabalhando, curtindo suas férias, viajando, curtindo sua família, ou se você tá sozinho estudando, ou tá só sozinho de bobeira mesmo aí, vai assistir esse vídeo aí, vai fazer outras coisas, vai jogar videogame, não importa. Eu sei que tudo vai dar certo em 2024 pra você. Acredita em você, meu irmão, que vai dar tudo certo e a gente vai estar junto ano que vem. Então vamos que vamos pro 10º colocado dessa lista. Cara, eu pensei muito em botar esse ou não, mas cara, foi um choque tão grande no momento em que isso aconteceu que eu vou ter que botar isso aqui, a virada do Água Santa, a virada não, né? A vitória do Água Santa na final do Campeonato Paulista sobre o Palmeiras. Fica na 10ª posição, a gente sabe que o Água Santa fez uma campanha histórica, né? Eliminou o São Paulo nas quartas de final do Paulistão, eliminou o Bragantino nas semifinais do Paulistão, os dois foram em disputa de pênalti, mas eliminou os dois. E venceu o Palmeiras no jogo de ida da final. Foi chocante, tá? Foi um jogo épico. 2 gols de Bruno Mezenga, né? Naquela primeira final. Naquela altura, gente, o Palmeiras não tinha perdido nenhum jogo na temporada. Era o grande time do Brasil naquela temporada. E o Água Santa foi lá e fez um gol ali no finalzinho, 53 minutos do segundo tempo. Venceu o jogo. Tá certo que na volta o Palmeiras impôs todo o seu poderio, tanto financeiro, quanto técnico, quanto tático, e venceu o Água Santa por 4-0, levantando o Campeonato Paulista. Mas esse feito do Água Santa de vencer o Palmeiras, foi o primeiro time que venceu o Palmeiras nessa temporada, foi uma coisa surreal que a gente viu nessa temporada e entra aí na nossa posição de número 10. Na 9ª colocação vem uma venda, cara, uma venda que, cara, foi muito importante, a venda de Moisés, que inclusive já tá de volta ao Fortaleza, né? Mas no momento em que ele foi vendido, cara, até hoje, até esse dia, é a maior venda da história do futebol do Nordeste. O Moisés foi vendido por 4,8 milhões de dólares, ou na cotação da época, 24 milhões e meio de reais. Fortaleza vendeu o Moisés ao time Cruz Azul, time do México, e foi a maior venda da história de um clube do Nordeste. Moisés fez esse feito neste ano de 2023, fica na 9ª posição. Na 8ª posição vem a final do Campeonato Carioca. Mais precisamente o feito que o Fluminense fez na final do Campeonato Carioca, coisa que nenhum outro time tinha feito na história do futebol carioca, tá? O Flamengo venceu a ida da final por 2-0 e nunca nenhum clube havia virado uma final de Campeonato Carioca quando tinha perdido seu primeiro jogo por 2-0. Então o Fluminense chegou a estar 4-0 contra o Flamengo, tomou um golzinho no final do Ayrton Lucas, o jogo terminou 4-1. No jogo de volta, show de Marcelo, Cano, Alexander. O Fluminense jogou fino naquele jogo, meteu 4-1 no seu maior rival.
virou a final pela primeira vez na história e se consagrou bicampeão carioca naquela altura. Foi aquele jogo ali que partiu o Fluminense para uma temporada gloriosa em 2023, né? Então fica aqui na 8ª posição, final do Carioca. Na 7ª colocação vem uma contratação. Já tivemos uma venda, né, do Moisés. Desculpa. E agora a gente tem uma contratação. A contratação de Luizito Soares. Sim, gente, um jogador de nível mundial que o Grêmio contratou nesse ano. E na época em que ele contratou havia muito questionamento assim, será que o Luizito ainda rende? Cara, rende muito. O cara com um joelho só, né? A gente sabe que ele estava machucado e fez o que fez no Campeonato Brasileiro. Foi o jogador mais importante, foi eleito pela revista Placar o jogador principal, né, o melhor jogador do Brasileirão. Ele foi anunciado no dia 31 de dezembro de 22, tá? Mas como ele foi apresentado no dia 4 de janeiro, eu vou botar essa retrospectiva de 2023 ainda, tá? A contratação de Luizito Soares, mais de 30 mil gremistas foram na sua apresentação nesse dia 4 de janeiro. Luizito fez 54 jogos aqui no Brasil, 29 gols, 17 assistências, foram 46 participações em gol, gente, em 54 jogos. Dá uma média de 0,85 participação em gol a cada jogo. Então, assim, praticamente a cada um jogo o cara participava em gol, ou com assistência, ou com gol. Luizito Soares foi um furacão aqui no Brasil mesmo no final de sua carreira, o que demonstra que, cara, jogadores de nível mundial ainda fazem diferença no futebol brasileiro, né? Na 6ª colocação vem o título da Copa do Nordeste do Ceará, porque, gente, foi um título muito importante, né? O Ceará havia vencido a ida da final contra o Sport por 2-1, não jogou bem a volta na Ilha do Retiro, perdeu para o Sport por 1-0, né? Essa volta foi no dia 4 de maio, só que o Richard brilhou muito nas penalidades, né? Na disputa por pênaltis, pegou 2 pênaltis e o Ceará venceu por 4-2, consagrando-se tricampeão da Copa do Nordeste, né? O Ceará havia vencido em 94 e 2000 e agora em 2023 de novo. O Vozão parecia que ia decolar nessa temporada, mas acabou freando um pouco depois desse título, mas ainda assim foi um título muito importante, o tricampeonato da Copa do Nordeste, conquistado nos pênaltis. Fica aqui na 6ª posição, um título regional, né? Na 5ª posição, gente, vem a derrocada do Botafogo, tá? A queda de rendimento do Botafogo / título do Palmeiras, mas principalmente a queda de rendimento do Botafogo, vamos ser realistas, né? O Botafogo tinha o título na mão e o que deu o título ao Palmeiras foi a queda de rendimento do Botafogo. E pra mim, cara, isso tá na 5ª posição porque foi algo assim, sem precedente, foi algo surreal que eu vi. Eu fiz vídeo aqui no canal falando que o Botafogo só perderia esse título por um desastre e foi o que aconteceu, cara. Que desastre, o Botafogo chegou até 14 pontos na frente, né? Aí deu de tudo, né? Coisas assim que se você for somar as probabilidades disso acontecer, meu irmão, se você for matemático, calcula isso pra mim, por favor, cara. Eu quero saber as probabilidades de ter um apagão no jogo contra o Atlético Paranaense. O time lá jogando bem, apagão, o jogo teve que ser reiniciado no dia seguinte sem torcida. Surreal, só acontece com o Botafogo. Depois o Botafogo jogando o melhor jogo da temporada contra o Palmeiras, aplica um 3-0, toma virada no segundo tempo para 4-3, tá? Surreal. Aí você vai somando essas probabilidades, tá? Depois 3-1 em cima do Grêmio, toma virada de novo para 4-3, uma semana depois da virada para o Palmeiras. Depois tá ganhando o Bragantino, toma o gol no último minuto. Tá ganhando o Santos, toma o gol no último minuto. Tá ganhando o Curitiba, né? Esse do Curitiba foi brincadeira, cara. Fez o gol de pênalti no último minuto, tomou o empate no último minuto do último minuto. Então, assim, soma essas probabilidades pra mim, faz aí a probabilidade de todos esses acontecimentos acontecerem com o mesmo time na mesma temporada, deve ser menos de 0,1%, não é possível, tá? E óbvio que teve a subida de produção do Palmeiras, né, que fez nos últimos 10 jogos ali, né, foram 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, foi aquela pro Flamengo por 3-0 no Maracanã, mas a derrocada do Botafogo fica aqui no nosso top 5 acontecimentos de 2023. No top 4 a gente vai colocar o acesso do Paysandu. Gente, o acesso foi consagrado no dia 7 de outubro, foi 7 de outubro que o Paysandu consagrou o seu acesso, né, para a Série B do Campeonato Brasileiro. E por que isso é tão importante? Gente, foi a volta da torcida bicolor, né, que nunca sumiu, mas a volta da torcida bicolor em todo o seu esplendor, né? Vários mosaicos maravilhosos, festas incríveis, Mangueirão lotado. A torcida do Paysandu carregou o seu time rumo ao acesso, né? O Paysandu
que não jogava a Série B desde 2018, então eram 5 anos longe da Série B, é um time gigantesco, com uma torcida gigantesca, e o acesso do Paysandu é uma coisa muito importante para o futebol do Norte e para o futebol brasileiro, né? Porque é um clube muito importante, campeão dos campeões, fez uma Libertadores maravilhosa também lá em 2003, e o Paysandu, nesse dia 7 de outubro, perdeu por Volta Redonda por 1-0 aqui no estado do Rio de Janeiro, mas conquistou seu acesso ali com 10 pontos na segunda posição do seu grupo no quadrangular da Série C, tá bom? E então fica aqui o Paysandu na quarta posição. Na terceira posição vem o título brasileiro do Vitória. Vitória conquistou seu primeiro título nacional, liderou praticamente de ponta a ponta a Série B 2023, né? Foi o líder, o rei dessa Série B, né? Teve ali um momento ruim, mas logo depois voltou à liderança, não largou mais. Nas primeiras 5 rodadas venceu 5 jogos, né? E aí, na 36ª rodada, 2 rodadas antes de acabar o campeonato, no dia 12 de novembro, de virada, com gol de Welder, aos 53 minutos do segundo tempo, o Vitória venceu o Novo Horizontino e confirmou o seu acesso. Mas 2 dias depois, o Criciúma empatou com o Guarani e aí confirmou o título do Vitória sem que o Vitória tivesse participado naquele dia, né? Então, o Vitória se sagrou campeão com 2 rodadas de antecedência. Cara, muito nas costas do técnico, Léo Condé fez um excelente trabalho, a diretoria também manteve os jogadores, tá fazendo um bom trabalho agora para a temporada 2024, né? Trabalho de contratação, uma grande campanha do Vitória em 2023, o time que estava na Série C em 2022 subiu e agora vence a Série B em 2023 e vai jogar a Série A em 2024. Fica aqui na medalha de bronze de principais acontecimentos desse ano. Em segundo colocado vem outro título inédito, né? Se o Vitória tinha conquistado o seu primeiro título nacional, o São Paulo conquistou pela primeira vez a tão sonhada Copa do Brasil, que a torcida tricolor paulista estava esperando há muito tempo, né? Primeiro título da história do São Paulo na Copa do Brasil, venceu o Flamengo no jogo de ida aqui no Maracanã por 1-0, tá? Então venceu com o Maracanã lotado de rubro-negros. No jogo da volta no Morumbi não estava jogando tão bem, estava jogando pior. Tomou o gol do Flamengo, levou 1-0, mas logo depois o Rodrigo Nestor fez o que fez, né? Fez uma obra de arte, um chutaço, um balaço indefensável que o Rossi não conseguiu agarrar e empatou o jogo para o São Paulo. O jogo terminou 1-1 e esse empate rendeu o título da Copa do Brasil ao São Paulo pela primeira vez em sua história. Entra aqui na medalha de prata de principais acontecimentos. Afinal de contas, gente, é um título inédito de um time gigantesco no Brasil, né? Então fica aí na medalha de prata, um título nacional para o São Paulo. E na medalha de ouro vem outro título inédito, mas esse foi internacional, o título do Fluminense na Libertadores da América, né? Foi o fim dos memes, né? Nessa temporada. O São Paulo não ganhava a Copa do Brasil, foi meme. O Fluminense não tinha título da Libertadores, foi embora esse meme. E o Fluminense fez a campanha que fez, né? Uma campanha de 5-1 no River Plate na fase de grupos, né? Foi líder do seu grupo, o grupo D, que contava com River, Sporting Cristal e The Strongest. Nas oitavas de final, pegou um campeão da Libertadores, né? O Argentino Júnior, venceu os Argentinos Júnior com aquele golaço de Samuel Xavier aqui no Maracanã, outro de John Kennedy. Nas quartas de final, pegou outro campeão da Libertadores, né? O Olímpia venceu aqui no Rio, venceu lá em Assunção, no Paraguai. Depois, na semifinal, pegou outro campeão da Libertadores, o Internacional. Empatou aqui no Rio com um jogador a menos, Samuel Xavier tinha sido expulso. Fez aquela virada épica no Beira-Rio, venceu, foi para a final e obviamente pegou outro campeão da Libertadores, o segundo maior dessa vez, o Boca Juniors com 6 títulos, empatou no tempo normal, 1-1, gol de Cano e advíncula para o Boca Juniors, e aquele gol que com certeza você já viu, o gol que rodou o mundo inteiro, o gol de John Kennedy aos 8 minutos do primeiro tempo da prorrogação, um golaço, um tirambaço. Eu tava no estádio, cara, foi um foguetaço que o John Kennedy acertou de primeira, pegou literalmente na veia ali, com certeza, e deu o título, primeiro título da Libertadores ao Fluminense, né? Outro time gigantesco conquistando seu maior sonho, que era ser campeão da Libertadores no dia 4 de novembro. Pela primeira vez na história, um time conquistou a Libertadores vencendo 5 campeões, né? O Fluminense venceu o River, venceu o Olímpia, venceu Argentinos Júnior, Inter e Boca, né? 5 times campeões. O Fluminense realmente, se fosse uma luta de boxe, o Fluminense tirou o cinturão de vários campeões e mereceu estar aqui no top 1. Na minha opinião, esse é o meu top 10, então coloca aí qual é o seu de acontecimentos mais importantes de 2023. Em 2024,
e estaremos juntos, pode ter essa certeza. Então se inscreve aqui no canal, vem uma temporada gigantesca no futebol brasileiro. Vamos começar com Copinha, campeonatos estaduais, Sul-Americana, Copa do Brasil, Série A, Série B, Série C, Série D. Então se inscreve aqui no canal, você vai saber tudo de futebol brasileiro. Deixa a sua curtida se você gostou desse vídeo. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!